Olá a todos e todas. É um grande prazer poder participar do terceiro web seminário da UENG. Agradeço a toda a equipe envolvida, na pessoa da professora Juliana Branco. Eu sou Juliane Correia, professora da Faculdade de Educação da UFMG. Eu fui responsável um longo período pela Cátedra da Unesco de Formação Docente na modalidade de ensino à distância. Fui responsável pela criação do GIS, Rede de Desenvolvimento de Práticas de Ensino Superior da UFMG. Participei de vários programas de formação mediado pelas TICs. Participei do Veredas, vários processos de formação na área da saúde, junto à Fiocruz, junto ao Ministério da Saúde. Participei de programas de inclusão digital, formação de professores no ensino médio, na educação de educadores do campo, enfim, vários processos formativos mediados pelas tecnologias. Recentemente, eu estava num pós-doutorado na Universidade de Barcelona e realizei meu trabalho de campo no sul da Índia, em Tamil Nadu, na cidade de Auroville. Esse breve relato do meu percurso profissional e acadêmico é para mostrar um momento de balanço, um momento de revisão dessa trajetória, de algumas escolhas, de alguns caminhos percorridos, que é a temática que eu estou apresentando aqui. Portanto, eu convido vocês a refletir junto a respeito de algumas bandeiras que fomos constituindo historicamente em relação à educação e tecnologia. Bem, bandeiras que muitas vezes foram demarcando territórios discursivos, midiáticos, constituindo e legitimando interfaces que com o tempo naturalizamos e deixamos de reconhecer como apenas interface. Essas bandeiras, por vezes, se tornaram identidades, subjetividades, maneiras de como percebemos e experienciamos o mundo, assim como o que nomeamos como realidade, como relação entre educação e tecnologia. Da mesma maneira, essas escolhas também foram determinando a maneira como nos relacionamos com os outros ou como os outros se relacionaram conosco, nossas redes de convivência ou nossas redes de poucas convivências. Enfim, a maneira como fomos habitando o cenário educacional, nossos contextos cotidianos de trabalho. Bem, a primeira bandeira que vou nomear é a bandeira da democratização e inclusão social. Eu chego no campo educacional pela experiência da educação popular, da educação de adultos, pelo compromisso com a educação da classe trabalhadora. Portanto, interpreta a relação tecnologia-educação como uma forma de ampliar a democratização do ensino. Devido a esse vínculo, mantenho permanentemente a preocupação em não perder os saberes e a inserção dos diferentes sujeitos em seus contextos locais. Sendo assim, desde 96, nos trabalhos da Cátedra da Unesco, tivemos o cuidado em realizar o mapeamento das redes sociais e das redes tecnológicas de cada contexto em que os sujeitos da aprendizagem estavam inseridos, de modo a elaborar uma proposta de formação cujos objetos e situações de aprendizagem fossem adequados àquelas pessoas. Em 2016, publicamos o livro Educação à Distância e Orientações Metodológicas, cujo objetivo foi compartilhar essa maneira de trabalhar, de investigar o uso das tecnologias de informação e comunicação nos diferentes contextos educativos. De fato, naquele momento, dialogávamos com uma visão e uma política muito limitada que focava prioritariamente a incorporação das TICs a partir da aquisição de equipamentos, de artefatos, sem uma compreensão destas como tecnologia educativa, como possibilidade de mediação pedagógica. Bem, na contextualização do uso das tecnologias de informação e comunicação, nas diversas experiências que eu já relatei, buscávamos uma maior inserção de diferentes sujeitos sociais nos seus contextos de vida e de trabalho, de modo a garantir e ampliar o acesso
a democratização do conhecimento. Nessa etapa, tivemos a incorporação da modalidade à distância, o uso das redes sociais, das comunidades de aprendizagem. Enfim, tivemos o uso da relação das tecnologias de informação e comunicação com os contextos educativos, visando atingir sujeitos excluídos por questões geográficas, socioeconômicas, culturais. Várias de nossas experiências, como por exemplo na formação de educadores do campo, nos trouxeram novas questões. Por exemplo, que tipo de inclusão estamos fazendo? Quais os aspectos formais e informais relacionados a este uso das tecnologias de informação e comunicação? Conforme destacado em alguns de nossos trabalhos, já até publicados, o processo de exclusão social dos sujeitos do campo se prolonga com a exclusão digital, e isso se manifesta nas suas relações formais e informais com as tecnologias de informação e comunicação. Bem, pouco a pouco, fomos ajustando o uso das tecnologias às necessidades e possibilidades de cada contexto, no que se refere ao seu espaço físico, sua organização e funcionamento, as suas experiências acumuladas, suas histórias de vida, seu linguajar, sua estrutura cognitiva, sua rede de relações de convivência. A marca deste período se dá pela busca do desenvolvimento de processos inovadores que permitisse uma emancipação, uma conscientização dos sujeitos nos processos sociais nos quais estavam envolvidos. E podemos observar também que nesse processo da luta pela democratização também já estava implícito algumas outras questões que foram, vamos dizer, se potencializando e foram ganhando visibilidade, que é o que eu vou nomear na próxima bandeira, com uma ênfase grande na mediação pedagógica e na formação docente. Bem, temos que inicialmente considerar o que estamos entendendo como a formação docente, e podemos observar que, normalmente, essa formação se dá a partir de uma estrutura, de uma grade de conteúdos curriculares que normalmente não dialogam com as mediações necessárias ao fazer pedagógico. E, quando muito, essas são nomeadas, essas relações pedagógicas mediadas, são nomeadas como recursos pedagógicos, suportes tecnológicos, voltados para as estratégias de ensino, com muito pouco ou nenhum diálogo com os processos de aprendizagem. No caso dos cursos de formação semipresencial ou à distância, podemos observar uma maior necessidade de investir na mediação pedagógica, devido ao fato da distância transacional decorrente dessa modalidade. Na maioria das vezes, esses cursos se estruturam em sistemas integrados que buscam otimizar o processo de ensino-aprendizagem e assim atingir um público amplo. Para isso, o conhecimento a ser abordado permanece incorporado em materiais didáticos, em plataformas que permitam o acesso, o estabelecimento de uma rotina de estudos e de possíveis interações. De modo mais raro, temos a realização da formação de professores por meio de redes contextualizadas, que favoreçam o desenvolvimento de comunidades de aprendizagem. Em ambas as possibilidades de formação, tanto presencial quanto à distância, podemos observar propostas que se estruturam numa visão de deficiência, de carência, que precisa ser suprimida, seja por meio de mais conteúdos mais atualizados, ou por meio de processos inovadores, novas metodologias de ensino-aprendizagem. Essa forma de compreensão da prática educativa implica que seja necessário investir em mais carga horária, mais programas de formação, mais equipamentos em sala de aula, algo mais para corrigir, consertar a falta, a deficiência identificada. Considero que essas propostas de formação têm como embasamento um ponto cego no nosso campo educacional, que se baseia no paradigma da falta, da carência permanente que não se resolve, pois sempre se expressa num sentimento de insuficiência, de defasagem. Por mais que se amplie a carga horária de determinados conteúdos, disciplinas, que se realizem oficinas quanto ao uso das tecnologias de informação e comunicação, as pessoas ainda se percebem como insuficientes, como deficientes, como inadequadas.
o defasado passa a ser o princípio instituinte da necessidade de formação. Esse paradigma está presente num conjunto de políticas de formação docente, seja na modalidade presencial, semipresencial ou à distância. De fato, as políticas de formação docente não partem de uma reflexão da prática pedagógica contextualizada, de uma compreensão do docente como sujeito responsável pelo seu processo formativo, pela investigação de sua própria prática e, consequentemente, como produtor do conhecimento necessário à própria renovação da prática. A marca deste período foi a elaboração de objetos e situações de aprendizagem que permitissem uma maior qualificação das práticas educativas. Como disse, da mesma forma, esse conjunto de experiências também já tinha o potencial de novas questões que se faziam presentes e que eu vou nomear na bandeira 3 como as comunidades de aprendizagem. O foco aqui já é dar visibilidade a processos coletivos e colaborativos já existentes, algumas vezes ainda incipientes nos contextos educativos. Fortalecer a autonomia docente na gestão dos processos de ensino e aprendizagem, suas iniciativas de investigação da prática pedagógica, de criação de alternativas, de criação de novas mediações, de novos objetos e situações de aprendizagem, assim como o compartilhamento de toda essa experiência e todo esse trabalho acumulado. Aqui, podemos apresentar como referência a criação do GIS, da Rede de Práticas de Ensino Superior, os percursos formativos realizados nos hospitais Risoleta Neves, Odilon Beres, na Fundep, no ensino médio e ainda para os discentes dos diferentes cursos da nossa universidade. A criação de cada percurso formativo foi sendo realizada por meio de um processo investigativo junto aos sujeitos envolvidos, por meio também da escuta de grupos focais, pela identificação e análise de cada contexto institucional, de seus dilemas institucionais e profissionais, de modo a constituir uma proposta composta por encontros presenciais, oficinas tecnológicas, oficinas contextualizadas, fóruns de discussão, seminários e assessorias pedagógicas. Inicialmente, ao propor os percursos formativos, pensávamos numa renovação da prática pedagógica no ensino superior, mas o que ele proporcionou foi muito mais, nos surpreendeu. Proporcionou o encontro de docentes, seja no âmbito de seu setor específico, seja em disciplinas integradoras, seja os docentes de uma unidade acadêmica, seja na interface entre unidades acadêmicas. Considero que o percurso formativo docente para os professores da universidade permitiu, e continua permitindo, nos reconhecer como docentes universitários, não apenas docentes de uma área específica do conhecimento, mas docentes universitários. Isso foi se tornando realidade a partir do seminário, onde os docentes de diferentes cursos apresentavam suas propostas ou experiências pedagógicas, e ao participar desses momentos, podiam se perceber dignos, orgulhosos por pertencer a uma universidade de fato. No decorrer de vários percursos formativos, passamos a ter a Revista em Docência do Ensino Superior, o Congresso de Inovações Pedagógicas, mas mais do que esses produtos de visibilidade institucional, a nossa meta sempre foi recuperar o brilho do olhar, o reencantamento pela sala de aula no ensino superior. A marca desse período foi o reconhecimento e fortalecimento de comunidades autônomas de aprendizagem. Bem, em aberto, hoje, aqui e agora, o que temos? Que passa? Que novas questões são colocadas para a educação e para as tecnologias? Que relações podemos fortalecer entre esses dois campos de saberes? Que novas realidades podem ser constituídas? Qual será a nossa bandeira atual? Que questões nos provocam para pensar essa relação? O que de fato queremos? Observo que os percursos nossos de bandeirantes nos permitiu abrir espaços, mas também nos impediu de visualizar o que já estava presente, o que existia em potencial em nossos ambientes. Como todo bom bandeirante, não olhamos para os lados, para os objetos já existentes em nossos ambientes que poderiam ser qualificados como objetos de aprendizagem,
para o que os outros sujeitos nos diziam, para o que aparentemente dava errado, pois tínhamos uma meta nobre, civilizatória, e com isso perdemos olhares outros, saberes outros, interlocuções outras. Portanto, creio na necessidade de uma retomada ontoepistemológica da maneira como abordamos educação e tecnologia, e confio que seremos capazes de fazermos esse percurso necessário, abaixando nossas bandeiras, de modo a reconhecer o outro que nos interpela. Bem, espero contribuir com provocações para pensarmos juntos nossas experiências e aguardo todos vocês no nosso chat dia 22 às 18 horas. Muito obrigada.